Mateus, capítulo 13, versículo 44. Veja como é que Jesus começa essa parábola. Ele começa dizendo assim: o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Ele vai dizer. O reino dos céus, ele não dá definição, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que uma pessoa vai, encontra aquele tesouro no campo, volta para casa, vende tudo e fica com aquele tesouro. Deve ser algo muito bom. Não é verdade? A pessoa encontra o tesouro, volta para casa, vende tudo que tem e pega aquele tesouro. Eu repito, deve ser algo muito bom. Deve ser não, é bom. Estão vendo? Jesus está falando de quê? Do reino dos céus. Ele não está falando do reino da terra. Por isso que eu comecei falando como é que está a terra hoje. Quando nós ligamos a televisão, nós só vemos isso. Mas Jesus está falando do reino dos céus. O reino dos céus é o lugar onde Deus está. E Ele está falando para nós hoje que esse reino é um lugar muito bom. E que nesse reino, aonde Jesus está, Ele convida cada um de nós a participarmos e estarmos nesse reino. Veja só, entendam bem, eu não estou falando aqui de morte. Não estou falando que para a gente morrer. Mas eu estou falando para você do reino dos céus. Nós estamos na terra. Se é um reino, para ser reino precisa ter quem? Um rei. Todo reino tem um rei. Mas quem é esse rei? Eu sei que vocês já sabem, vocês vão dar a resposta. No capítulo 18, peguem aí comigo, do Evangelho de São João. João, capítulo 18. Deixa eu ver se é o versículo 37 ou 36. Jesus está diante de Pilatos. Está prestes a morrer, está sendo julgado. E Pilatos faz uma pergunta para ele. Versículo 37 do capítulo 18. Ele pergunta: és, portanto, rei? Ele está perguntando para quem? Para Jesus. És, portanto, rei? E ele tem a resposta. Jesus disse: sim, eu sou rei. Não é isso que está na Bíblia sua? Não está escrito isso? Vou perguntar de novo. És, portanto, rei? Respondeu Jesus, vamos juntos? Sim, eu sou rei. Mas veja, ele é rei. Mas rei de onde? De que lugar? Do reino dos céus. Mas veja como é que Jesus responde em cima. Versículo 36. Encontrou aí? O versículo 36. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Jesus, que é o rei, que nós vimos, ele está dizendo que ele não é rei deste mundo. Dá uma olhada aí ao seu redor. Olha o mundo aí, ó. Está vendo as árvores, gente andando para lá e para cá, outros em pés ali, conversando, outros vindo para sentar. Pensa lá o mundo onde você mora, a cidade onde você mora, os vizinhos, as coisas que tem em volta, as casas. Ele diz que ele é rei, mas ele não é deste mundo.
Se o reino de Jesus não é deste mundo, então esse reino é onde? Esse reino é o... Fala forte. É o céu. E ele está dizendo que o céu é muito bom. Nós precisamos tirar da nossa cabeça uma concepção que existe no meio de nós, de que o medo do céu... Me desculpa, eu deveria dizer, a gente deveria ter medo deste mundo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, que ela estava desesperada, com medo, porque há uma semana atrás, num grupo de oração, teve um assalto no grupo de oração. Jesus lá exposto, os assaltantes entraram, mandaram o pessoal continuar rezando, para quem estava em volta não saber o que estava acontecendo ali, e assaltaram, levaram tudo que tinha lá. Olha, o mundo, esse mundo causa medo, mas o que é que se pode fazer? Estamos nele, né? Não é verdade? Mas esse mundo hoje causa medo. Mas Jesus está falando, eu repito, do reino dos céus. Jesus passou a vida dele falando do reino. Vamos pegar a nossa Bíblia de novo? Agora nós vamos para o capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. Quem não trouxe a Bíblia, vai ouvindo. Capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 23. Olha só. O que é que Jesus andava falando? Olha só, versículo 23. Leiam comigo aí. Jesus percorria toda a Galileia. Vamos trazer agora aqui, como é o nome da sua cidade? Fala bem forte o nome da sua cidade aí. Olha, tem gente que não falou, parece que não mora nesse mundo não, hein? Qual é o nome dessa sua cidade? Isso. Entenda bem, olha, Jesus percorria a Galileia. Vamos trazer a nossa cidade. Eu vou falar Cachoeira Paulista, porque estou aqui. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o quê? O Evangelho. Curando os outros, todos os doentes, enfermos, todo o povo. Mas atentem para isso. Ele saiu pregando e falando sobre o Evangelho do reino. Esse reino que nós ainda não podemos apalpar. Mas era necessário que Jesus, vindo do reino dos céus, vindo do céu, ele viesse falar para nós que existe o reino dos céus. Talvez você encontre aí nas faculdades da vida, vizinhos seus, colegas de trabalho, que vivem dizendo para você que morreu, acabou. Você já viu? Quem já ouviu pessoas dizerem assim, morreu, acabou? Levanta o braço aí. Aí, tá vendo? Vocês não me deixam mentir, graças a Deus. Tem gente, o povo aí fora, que ainda não conheceu Jesus, que até dizem que, eu sou católico, eu sou cristão e tudo, mas que não vão na igreja, e que ainda não tiveram esse encontro com Jesus, estão dizendo assim, olha, morreu, acabou. E quando se diz morreu, acabou, está dizendo o quê? Olha, vamos aproveitar. Mas a palavra diz que nós precisamos aproveitar, mas precisamos aproveitar de forma correta, porque não é morreu, acabou, morreu, começou. Né? Até dizendo ali para aquela família, né, que perdeu um parente aí no acidente do voo, da Gol, ou de outros acidentes que tiveram. É dolorido, é triste a perda de alguém. Mas veja,
saiu daqui, passou para o outro lado. Essa pessoa que morreu desse jeito, porque tem gente que morre, tanto pode morrer num acidente de avião, como pode morrer dentro de casa, em cima da cama. Mas passou desse mundo para o outro, para o reino. Para o reino onde Deus está. Isso conforta o nosso coração e não deixa, e isso não permite que nós tenhamos um coração desesperado quando morre alguém. Eu sempre estou dizendo aqui, né? Esses dias agora, anteontem, fez 4 meses que meu pai morreu. Passou daqui para o outro. Ele foi para o reino dos céus. O reino dos céus que Jesus, como nós acabamos de ler, ele passava de cidade em cidade falando para todo mundo que passava em volta dele: existe o reino dos céus. Não fiquem pensando que a nossa vida se reduz a isso aqui, não. Existe algo melhor. Fala para a pessoa do seu lado: existe algo melhor. Diga: existe um reino melhor. E eu tenho uma notícia maravilhosa que Deus preparou para você. Preparou para você, tem algo melhor, muito melhor. Repito, por isso que eu estou dizendo, não estou aqui dizendo que é para a gente morrer, não estou dizendo, quando Deus chamar, chamou. Mas passou dessa vida, passou daqui, vai para o reino dos céus. Por isso que a gente precisa morrer com Cristo. Por isso que a nossa vida deve ser uma vida centrada naquele que morreu na cruz e deu a vida por nós, para morrermos na tranquilidade, para passarmos desta vida para outra. Existia um santo que, em um determinado momento da vida dele, ele foi cuidar de pessoas que tinham pegado a peste. Ele deixou a mãe e foi para cuidar. Mas sabe o que foi que aconteceu com ele? Pegou a peste também. E ele estava ali prestes, depois de um tempo, ele sabendo que ele iria morrer, ele escreveu uma carta para a mãe dele dizendo assim: mamãe, peguei a peste, vou morrer, mas quero dizer uma coisa para a senhora. Quando a senhora encontrar-me dentro do caixão morto, não se desespere, não brigue com Deus, não blasfeme para com Ele, não grite e não fique dizendo para Ele: por que que o Senhor levou meu filho que era tão novo? Não faça isso, mamãe, porque naquele momento em que a senhora me vê dentro do caixão, saiba, eu estarei no reino dos céus. Eu estarei na maior alegria, vivendo a maior felicidade da minha vida, eu estarei lá. E sabe de uma coisa, mamãe? Eu estarei aguardando a sua hora, a hora da senhora passar também daqui para lá, para eu te receber lá no céu. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que coisa linda. Vocês estão vendo como é que é a vida nossa, a vida de cristão? A vida nossa, a nossa vida em Jesus. Nós que mudamos de vida, que estamos lutando aí no dia a dia, nesse mundo, como diz a Salve Rainha quando nós rezamos, neste vale de lágrimas, de muito sofrimento que nós passamos. Nós não podemos perder a esperança de maneira nenhuma. Por exemplo, você que é mãe, que de repente engravidou. Tem tanta mãe sofrendo assim. Engravidou, ficou feliz por ter engravidado, de repente perdeu o filho. Tem mães que sofrem, perdeu o filho. Não, você não perdeu, Deus ganhou. Como Deus precisa do homem e da mulher para que o filho, para que nós nasçamos, só foi um passar e foi para lá. Tu tens um filho no céu esperando por você. Se a gente for até olhar assim, né? Passou por aqui, nem se contaminou nesse mundo, né?
passou do ventre para o céu, do ventre da terra para o ventre do céu, foi acolhido no reino dos céus por Jesus, pela Virgem Maria, pelo Pai, pelos santos anjos, pelos arcanjos, por aqueles que já estão lá, estão felizes. Jesus passou a vida na terra, falando do reino dos céus. Existe o céu, gente. É tão belo lá. É um lugar tão bom, é tão maravilhoso que Jesus faz uma comparação com uma pérola preciosa que é ali. Quando se encontra a pérola preciosa, vai lá, deixa tudo e fica com ela. O reino do céu precisa ser agarrado. Santa Teresinha só vivia pensando no céu. Ela pensava no céu e o céu pensava nela. Com 24 anos ela foi para lá. Um dia eu lendo a história, disse: quem já ouviu falar de Santa Teresinha? Olha só, não se escandalize. Santa Teresinha ouviu da mãe dela falar. A mãe dela contou para ela, dizendo assim: minha filha, o céu é maravilhoso. É lá para lá que nós estamos caminhando. Todos nós iremos para lá, minha filha. Jesus está lá. Nossa Senhora está lá, os anjos estão lá. Lá é muito mais bonito, minha filha. Você está vendo esse mundo aqui? Você não acha bonito? Sim, mamãe. Aí ela dizia: é muito mais bonito. Passou uns dias, ela disse: mamãe, eu queria te dar um presente para a senhora, um grande presente. Aí ela disse: qual presente, minha filha? Eu quero que a senhora morra. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não se espante. Olha só, Santa Teresinha. Por que ela disse: mamãe, eu quero que a senhora morra? Porque ela disse: mamãe, se o céu é tão maravilhoso, eu quero mais que a senhora vá para lá. Por isso que ela dizia: mamãe, esse é o presente que eu quero dar para a senhora. Quando a mãe dela morreu, ela sofreu com a morte da mãe, por causa da falta que ela sentia. Mas ela, na inocência de criança, ela falava isso. Esse é o presente que eu quero dar para a senhora, porque ela admirou-se tanto, ela gostou tanto do que a mãe havia falado, que ela disse: é isso que eu quero para a mamãe. O reino dos céus. Se Jesus passou pela Galileia falando do reino dos céus, hoje Ele está falando para você não ter medo do céu. Uma das grandes coisas que o demônio tem feito no nosso coração é isso, principalmente de nós cristãos: o medo do céu. O céu é alegria. Carta aos Romanos capítulo 12 vai dizer assim, que lá o reino dos céus é paz, alegria e amor no Espírito. Quem é que não quer paz? Quem quer paz aqui? Está vendo? Alegria. Quem quer alegria? O reino dos céus é isso. Mas calma, tenha paciência. Espere Deus te chamar, né? Porque o reino dos céus a gente já pode vivê-lo aqui na terra. Nós podemos viver o que nós viramos viver no céu aqui, já vivendo a alegria que vem de Jesus. Porque é só Jesus que pode nos dar alegria, só Ele pode nos dar a paz. Mas a primeira pregação que Jesus fez, a primeira coisa que Jesus falou quando Ele estava na terra foi isso. Vamos continuar, Mateus 4. É só voltar para trás, versículo 17. Ele diz assim: desde então Jesus começou a pregar. Pregar o quê? Ele dizia: fazer penitência, ou seja, mude de vida, pois o reino dos céus está próximo. Está vendo? Mude de vida. Primeira condição para se entrar no reino dos céus é mudar de vida. Olha, gente, nós não temos opção não, viu? Ou nós vamos para o reino dos céus, ou nós vamos para o reino do inferno. A condição, claro que nem eu nem você quer. A primeira condição
mudar de vida, porque o reino dos céus está próximo. Eu conheci um padre lá em Pernambuco, Monsenhor, esqueci agora o nome dele. Toda missa que ele ia celebrar, na hora do ato penitenciário, ele dizia: quem bebeu, não beba mais. Quem matou, não mate mais. Quem fez mal, que faça o bem. Isso é mudança. O reino de Deus, ele acontece aqui na nossa terra, aqui, ó. Bata a mão no coração. É aqui. Mudança. Arrependimento. Para entrar no reino dos céus, nós precisamos ser bons. Diga para a pessoa do seu lado, é maravilhoso, fala isso para ela. Diga: para entrar no reino dos céus é preciso ser bom. É preciso conhecer Jesus. É preciso conhecer a bondade e o amor de Jesus. É preciso olhar para Jesus e ver, olha, como Ele demonstrou o grande amor dele para conosco, foi morrendo na cruz por cada um de nós. Nosso Deus é bom demais. Olha só o que foi que Ele fez. Para quê? Para que haja uma mudança interior dentro do nosso coração. É a condição para se entrar lá. Quando a gente fala dos santos, nós falamos de homens que tinham um coração que não era muito bom não, mas que mudaram de vida. Eles são chamados as testemunhas da fé, ou seja, são aqueles que se encontraram com Jesus e mudaram de vida. Depois que eles mudaram de vida, os pés deles estavam aqui na terra, mas o coração deles estava no céu, no reino dos céus. Fala de novo para a pessoa do seu lado, olha. O reino dos céus. Olha, se a pessoa do seu lado estiver com a cara feia, séria, fale para ela sorrindo, do reino dos céus. A condição, outra condição para nós entrarmos no reino dos céus: precisamos ser simples. Olha, simples. Ser simples não significa ser burro, é ser simples. Simples, coração simples. Não ficar se inquietando com muita coisa. Ver as coisas com mais simplicidade. Ter um coração de criança. Olha como aquela menina está ali, ó, no colo da mãe, ali, ouvindo. Com simplicidade. Ter esse coração simples diante de Deus. Não fazer daquilo que é o ordinário uma coisa de outro mundo. Por exemplo, não se preocupar com o dia de amanhã. Tão simples, né? Jesus diz assim, olha: olhai os lírios do céu, ou as aves dos céus, e olhai os lírios do campo. O Pai do céu alimenta as aves do céu e torna os lírios e as rosas lindas, né? Pelo menos as mulheres vivem sempre dizendo que as rosas são lindas, né? Difícil é encontrar uma mulher que diz que a rosa é feia. Para ela, você quer fazer uma mulher feliz, dá uma rosa para ela, ela fica tudo encantada. Que as rosas são lindas. Deus faz as rosas lindas. Deus alimenta as aves do céu e os animais. Aí Ele diz assim: para que você ficar preocupado com as vestes e ficar preocupado com o comer, com o beber? Não, fique tranquilo. Se o Pai do céu alimenta as aves, se o Pai do céu reveste a natureza de uma beleza tão grande, será que Ele não vai fazer isso com você que é filho dEle? Simples. Para que ficar com tanta depressão e com tanto arrancando cabelo por causa disso? Porque eu estou desempregado,
Você está desempregado há quanto tempo? Ah, tem 5 anos e ainda não morreu. Já era para estar morto. Mas está desempregado, tá ali, já tomou o cafezinho da manhã, não é do jeito que você queria, mas já tomou o cafezinho da manhã, 9 horas tomou o lanchezinho, como diz lá na Bahia, a merendinha, o almoço, 3 horas da tarde o chazinho, o cafezinho, e está desempregado, estou morrendo, estou depressivo. Você está vendo que Deus está cuidando de você? Seja simples, a condição é essa, simplicidade, de saber que Deus, Ele cuida de nós, com a dificuldade que nós passamos. Claro, está desempregado, vai procurar emprego, vai correr daqui, vai correr, não vai ficar esperando que o anjo Gabriel venha do céu e diz que está empregado, não vai ficar procurando, mas com muita simplicidade de coração, porque o reino dos céus é para os simples. É interessante, Jesus começa as bem-aventuranças no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, dizendo assim: felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ó. Felizes os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Agora, pobre de coração, ele não está aqui falando de material, porque um rico, ele pode ser pobre de coração. Como é que o rico é pobre de coração? Quando ele abre as portas da casa dele e distribui o que ele tem também para quem não tem. Pobre. Essa pobreza é outra condição para se entrar no reino dos céus. Ser pobre, livre, não ser apegado demais com as coisas. Tem gente que é apegado, tem mulher que é apegada com o brinco dela. Tem homem que é apegado com o tênis dele. Ninguém toque, é meu. A gente se angustia tanto. Interessante, esses dias eu tinha uma imagem de São Tiago. São Tiago. Lá no quarto, deixei lá nos lugares onde eu coloco os meus santinhos, né? Aí uma pessoa foi lá, varreu o quarto, varreu e quebrou. Cheguei lá, estava quebrado. Eu vou brigar com a pessoa porque ela foi limpar o quarto e quebrou? Não vou. Primeiro, não teve intenção de quebrar. Quebrou. Fala assim comigo, ó. Quebrou. Não é? Agora eu vou lá, vou me vingar, você quebrou. Para quê? Quebrou. É tão simples. Mas por que a gente complica demais com as coisas? Perdeu. Vamos tentar encontrar. Se não encontrar, problema teu. Pobreza. Tem. Se não tem problema. Essa pobreza do coração. Uma pobreza que não se apega. Não deixa apegar-se. Com isso eu não estou dizendo para vocês que eu não sou apegado, não. Eu tenho meus apegos também. E como eu tenho, viu? Eu não sou o anjo Rafael, que é desapegado. Mas perdeu. Quebrou. Imagine, uma vez, eu já falei aqui várias vezes, né? 2 irmãos ficaram de maus. Há 40 anos, é isso mesmo, já deve estar chegando nisso aí já, porque já tem uns 10 anos que eu soube disso, que não se falam, porque no tempo de criança estavam jogando bolinha de gude lá, e o outro parece que ganhou as bolinhas dele, ficou com raiva, não sei, até hoje, meu Deus do céu, por causa de uma bolinha de gude está caminhando para o inferno, e já passou. Gente,
tudo nesse mundo passa. Ninguém vai ficar eternamente, não, tudo passa. Mas quando a gente pensa no reino dos céus, porque é uma condição também, nós perdoamos. Condição para entrar no reino dos céus, perdoar. Perdoa as bolinhas de gude perdida. Perdoe uma calúnia, uma traição. Perdoe. Diga para a pessoa do seu lado, olha, perdoe. Você sabe como é que se perdoa? Olha, eu não vou complicar para você. Sabe como é que se perdoa? Perdão. Você me perdoa? Olha, eu te perdoo. Está vendo que é simples perdoar? Agora, se ficou a dor no coração, aguarde, tudo bem, vai passar. Mas você já foi lá e já perdoou. Agora, para que complicar? Eu não vou, eu não te perdoo. Para que? Olha lá, ó. Fique em pé aí todo mundo, porque eu acho que não dá para ver. Fique em pé todo mundo. Olha, quero ver os dois lá de cima também. Estou vendo todo mundo daqui, hein? As duas meninas. Vai lá. Ah, a outra não ficou ainda. Isso. Vocês estão vendo ali, ó? Estão vendo lá atrás de mim? Ele perdoou. Aponta para lá e diz: Ele quem? Jesus. O rei do céu. Ele perdoou. Bata no peito. Eu também perdoo. Tá vendo? Mais forte. Pode sentar. Simples, está vendo? Tem algo de complicado aí? Simples. Jesus passou a vida na terra falando para nós do reino dos céus. Olha só. Vamos lá para a carta de São Paulo aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 12. Versículo 2. Vocês já ouviram falar de Paulo? De São Paulo? Olha só que experiência maravilhosa Paulo teve. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Vão lendo comigo. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, eu também não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado aonde? Ao paraíso. O paraíso é o quê? Olha, ele foi arrebatado ao paraíso. E lá ouviu palavras inefáveis, que não é permitido a um homem repetir. Paulo está falando que ele teve uma experiência, que ele foi levado no céu. Lá ele ouviu coisas que aqui na terra nunca se falou, nunca se ouviu, e que não dá nem para falar aqui. O céu deve ser um esplendor maravilhoso, gente. Tem gente que já ouviu de tudo nesse mundo e se orgulha até de dizer: eu já ouvi de tudo. Mas as coisas que tem no céu você não ouviu ainda. Mas nós iremos ouvir. Porque o Senhor morreu na cruz por causa disso. Gente, o céu foi perdido por nós. Lá no livro do Gênesis está por causa de Adão e Eva. A gente tem que colocar a culpa em alguém, né? Foi Adão e Eva, que ouviram a voz da serpente, acabaram comendo do fruto, e eles já viviam no Éden
é uma palavra que quer dizer felicidade. Adão e Eva viviam no paraíso, que é a felicidade, mas por causa da desobediência deles, acabaram perdendo a felicidade, e por causa disso, nós também perdemos. Por isso que nós não somos felizes. Em muitas situações nós não somos felizes, nós não temos a felicidade plena por causa disso. A serpente veio e tirou a nossa felicidade. Ela nos enganou. Se você está passando por qualquer tipo de situação, de tristeza que você está vivendo, Deus não é culpado. Ele não é, não foi e nunca será. Porque Deus só trouxe para nós felicidade. A serpente é que trouxe a infelicidade para o mundo. Ela é culpada. Em outras palavras, o inimigo de Deus, o demônio que é o culpado, não somos nós. Ele é o culpado de tudo. Melhor dizendo, Deus não é culpado. Vocês já repararam que qualquer coisa que acontece, a gente já diz assim: Deus, por que o Senhor deixou? Aquele que deveria levar a culpa não leva. Deus, tadinho de Deus, coitado de Deus. Porque o que tem de gente falando diante de uma situação ruim que acontece, que chega e fala de Deus e diz que a culpa é dele. Não, Deus não é culpado não, pelo contrário, Ele carregou as nossas culpas na cruz, para que todos nós fôssemos felizes. Se existia tristeza na face da terra, foi preciso que Deus viesse para a terra, para mostrar para nós a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria. A verdadeira felicidade e a verdadeira alegria está no nosso encontro com Jesus, está com Jesus. Ele traz a verdadeira alegria, e Ele passou a vida na terra, falando de quê? Do céu. Ele diz assim: olha, eu vim do céu. Depois que Ele ressuscitou, Ele voltou para o céu. E lá no livro, no Evangelho de São Marcos, vai dizer que Ele sentou-se à direita do Pai. Para quê? Para reinar, porque Ele reina, porque Ele é rei, Ele é Senhor, e Ele está lá esperando cada um de nós. Por isso que nós precisamos ter um coração de pobre, um coração simples. Por isso que nós precisamos ter um coração voltado para Deus. A nossa vida tem que ser entregue nas mãos de Jesus. Tudo em nós precisamos entregar para Ele. Tudo é para Ele. Os seus filhos, vocês precisam, os pais que estão aqui, precisam entregar seus filhos para Jesus, consagrar os seus filhos a Jesus, entregar nas mãos dEle. As casadas e os casados, entrega o seu esposo para Jesus, entrega a sua esposa para Jesus. O maior presente que uma pessoa pode receber na vida é ter Jesus na vida e no coração. Vamos passar por problemas e situações? Nós vamos. Porque nós estamos neste mundo. Esse mundo é assim. Hoje estamos com saúde, amanhã estamos doentes. Acordamos sorrindo, 3 horas depois estamos de cara amarrada. Estou empregado, de repente fui mandado embora. Não é assim? Recebemos notícias boas, notícias ruins. Nesse mundo é assim. Estejamos preparados, porque as coisas acontecem. Quem garante que amanhã eu vou estar celebrando missa? De repente estou aqui, hoje de noite eu bato a caçuleta e vamos embora. Nossa, mas ele estava tão cheio de saúde. Chega a ambulância, para na porta e leva. Aí o médico tenta reanimar, não reanima nada.
Quando dá uma olhadinha, está gelado, que é uma beleza. Já foi. Dá uma dorzinha aqui de cabeça. Uma dorzinha, chega lá no médico, faz exame, é câncer. Olha o mundo. Olha a situação desse mundo. Mas, gente, no reino dos céus não é assim, gente. No livro do Apocalipse fala que lá não haverá mais tristeza. Lá não haverá problema. Lá ninguém chora. Lá ninguém fica doente. Lá todo mundo está bem. Aqueles que morreram sem perna ganham uma perna nova. Lá ninguém envelhece. Lá ninguém precisa ficar preocupado em salão de beleza para ficar cuidando dos seus cabelos, pintando o cabelo de verde, vermelho, azul. Só não querem branco, mas pode ter cabelo de tudo quanto é cor, menos branco. Ai, que bonito, ó, o cabelo da senhora, todo branquinho, olha que beleza, lindo. Ali, ó, todo branquinho. Que um dia o meu fique assim também. Não vou pintar, só para contrariar. Não vou pintar. Mas no reino dos céus é assim, gente. E nós precisamos nessa terra lutar por esse reino, lutar para ganhar esse reino. Aí eu volto, lutar para ganhar esse reino o quê? Perdoando, fazendo o bem, amando a Deus, participando do sacrifício da Santa Missa, cuidando bem dos filhos, cuidando bem do esposo, cuidando bem da esposa. Jesus passou a vida na terra fazendo o bem e falando do reino dos céus. Para que a gente passar a vida aqui na terra fazendo mal? Tem gente que é ruim. Está um na frente. É ruim assim, ó. Aí um dia eu mudo. Um dia a gente muda. De vez em quando tem uma maldadezinha assim, um desejozinho de vingança. Quando alguém faz alguma coisa errada, a gente merece, não é assim que a gente fala? Mas não é assim que o nosso coração deve existir. A gente deve desejar sempre o bem, abençoar, como Jesus disse, abençoar os que nos amaldiçoam, rezar por aqueles que nos perseguem, porque é assim que nós iremos ganhar o reino dos céus. É desta forma, não existe outra forma. Aí Jesus, no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, ele vai falar que para nós irmos para o reino dos céus e ganharmos o reino dos céus, é preciso que nós sejamos vigilantes. A parábola das 10 virgens, ele termina a parábola dizendo assim: vigiai, vigiai, vigiai. O que seria vigiar? Estejamos atentos à nossa conduta, estejamos com o coração esperando aquele que vai chegar, porque esse rei, que é Jesus, ele prometeu que ele vai voltar, e ele precisa chegar e encontrar cada um de nós fazendo o bem. E vocês sabem que ele chega de duas formas, né? Ou quando ele nos chama, ou quando ele vier um dia. E ali, gente, tem uma coisa que diz na parábola assim, que aquelas virgens imprudentes, porque elas tinham que estar com a lâmpada acesa, esperando o noivo chegar, que é o esposo, que era Jesus. E elas, teve 10 que ficaram com a lâmpada acesa, e teve 10 que disseram: ele está demorando. Então começaram a brincar, assim, não é assim o mundo hoje? Deixa, ele não veio. Tem gente que pensa que não vai morrer não, acha que vai ficar. A gente nunca pensa que a gente vai morrer, a gente só recebe notícias que o outro morreu, mas a gente não pensa que vai morrer. Você já viu alguém dizendo assim: eu vou morrer? Não, e ninguém, não toque nesse assunto.
E as virgens e prudentes, elas ficaram assim na delas, as outras lá com a luz acesa, com as lâmpadas acesas. Aí de repente, ali fala assim que o esposo chegou. Aí elas começaram, né, querendo acender as lâmpadas dela, que tinha que estar com a lâmpada acesa, e disseram para as outras, me dá o óleo. Ela disse, agora não dá mais, o esposo chegou na hora que não esperava. Aí diz assim, olha, que a porta se fechou, ou seja, as que estavam preparadas e vigilantes, porque estavam esperando o reino dos céus, elas entraram, e a porta fechou. Gente, a porta do reino dos céus não pode fechar para nós. Diga para a pessoa do seu lado esse recadinho também para ela. Diga assim, olha, a porta do reino dos céus não pode se fechar na tua vida. Diga, não permitas que a porta do reino dos céus se feche para você. Quando a porta do reino do céu se fecha, que as outras entraram, as outras contemplaram a glória de Deus. Elas viram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem já viu o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui? Levanta o braço. Aí, ninguém. Não é só você, porque você é criança, as crianças viram, isso mesmo. Nós adultos a gente não vê não, minha santa. Só as crianças é que verem, é isso mesmo. Mas nós adultos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos, um mundo diferente, um mundo eterno e diferente. Elas contemplaram a glória de Deus e entraram na felicidade que Deus preparou para todos. Aquelas que não esperavam o reino dos céus ficaram do outro lado. Por isso que Jesus disse, vigiai. Por isso que ele diz, esteja preparado. Elas viram os anjos e os santos. Hoje nós estamos comemorando o dia de Santa Rosa de Lima. Sabe como foi que ela morreu? Ela morreu dizendo assim, fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Morreu dizendo isso. Fica comigo, Jesus. A porta se abriu e ela ficou com ele. Está lá com ele até hoje. Fica, diga comigo, fica comigo, Jesus. Eu não me recordo agora o nome dela. Aquela que Alexandre, que depois se tornou santo também, queria violentá-la quando ela era criança. Isso, Santa Maria Gorete, obrigado. Quem foi que falou? Muito bem, Santa Maria Gorete. Na hora que ela estava quase morrendo, porque ela não quis ceder, e o rapaz queria violentá-la, ela disse, não, Alexandre, não faça isso, Alexandre, porque se você fizer isso, você vai para o inferno, e Deus não quer que você faça isso. E Alexandre fazendo de tudo, a menina ficou acabada, por tanta força que ele fez, mas não conseguiu fazer, porque ela não deixou, foi firme. O desejo de Maria Gorete era de receber Jesus, e no coração dela existia um desejo pelo reino dos céus, ela desejava o céu. O padre chegou para dar comunhão para ela, para dar unção dos enfermos. Aí o padre disse para ela, Gorete, você perdoa Alexandre? Condição para entrar no reino dos céus? Ela disse, eu perdoo. Aí o padre deu Jesus, ela recebeu.
e começou a rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E ela foi rezando. Quando ela ia dizer o amém, ela morreu e foi falar o amém no reino dos céus. Entrou no reino dos céus e disse amém. Que coisa linda. Que nós possamos um dia dizer o reino, dizer amém lá. Mas que a menina disse o amém lá. Ela disse, porque no coração dela só existia um desejo, o desejo pelo reino dos céus. Não sei, nós somos tão apegados a esse mundo, que nós temos os nossos desejos. Desejo de um carro novo, desejo de uma casa nova, desejo de visitar Paris, desejo de ir não sei para onde, e tem os desejos ainda pecaminosos, né? Desejo de fazer besteira com aquela menina, desejo de fazer besteira com aquele rapaz, os desejos que passam, mas os desejos dos filhos de Deus, é o desejo de estar com Deus. Esse é o maior desejo que nós precisamos ter no nosso coração, o desejo de estar com Deus, o desejo de ser de Deus, o desejo de entrar no reino dos céus. Por isso que a gente vive rezando no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. Olha que desejo maravilhoso, que precisa estar dentro de nós. Esse é o maior desejo nosso. Qual é o seu desejo? Que desejo você tem? Mas você pode perguntar para mim também, e o seu, padre? Eu tenho os meus desejos também, daqui da terra. Mas eu preciso cada vez mais desejar o reino dos céus. Eu preciso desejar de estar com Deus, de contemplar a face de Deus, de contemplar a glória de Deus, de viver na Jerusalém celeste, de estar na Jerusalém celeste. Gente, esse mundo aqui é muito pouco que tem aqui, ó. Qual é a novidade que tem mais nesse mundo? É muito pouco. Eu já falei isso aqui muitas vezes, mas eu vou falar de novo. Um homem, um pai de família, conheceu Jesus e amava Jesus profundamente, ao ponto de ele começar a desejar o reino dos céus. E era no tempo da perseguição. E você sabe, no tempo da perseguição não pode se falar do nome de Jesus não, né? É o que acontece lá na China. Muitos cristãos estão morrendo lá porque se declaram cristãos. Pegaram o homem. E tem uma coisa, no tempo da perseguição assim, se uma pessoa vem e pergunta, você é cristão? Mesmo que ele esteja com um revólver na mão, a gente tem que dizer que é. Nós não podemos negar não. Nós não podemos dizer eu não sou, para salvar a nossa vida. Porque Jesus fala, perde a vida para ganhá-la. Eu peço a Deus que Ele me dê força, porque na hora eu não sei não, gente. Eu não sei não. Se um cara colocar um revólver na minha testa e disser assim, você nega Jesus? Quando eu olhar aquele negócio, eu tenho que pedir muita força ao Espírito Santo para eu dizer o contrário, gente. É sério? Porque uma coisa é a gente ficar sonhando e ficar dizendo, eu não falo. Eu sei bem quem eu sou. Então, como Jesus sabe quem eu sou, que Ele me dê força para eu dizer assim, eu sou cristão. Então eu vou te matar. Eu sou cristão. A gente não pode negar. Nós não podemos negar Jesus. Nós podemos esconder o crucifixo. Isso tudo nós podemos. Mas se o cara pegar a gente e perguntar, a gente tem que dizer, eu sou. Entendeu? Então veja lá. O homem foi preso. Estava sendo levado para ser morto. Iam matá-lo. Quando ele ia passando assim num lugar bem alto, estava a filha e a esposa. E elas gritavam de lá,
Papai não, papai não. Papai nega Jesus, mas no coração dele estava o desejo pelo reino dos céus. Nega, pai, nega, pai. O Senhor tem pai, tem eu e tem mamãe. Já vai ele. Ele olhou para cima e falou assim: filha, se eu negar Jesus, você me dá ainda quanto tempo de vida aqui na terra? A filha disse: papai, mais ou menos uns 20 anos. Aí ele disse assim: minha filha, 20 anos é muito pouco em comparação à vida eterna que o Senhor vai me dar. E foi embora. CançãoNovaPlay.com. Assine já!